O enfermeiro, quando ele vai medir uma pessoa que está doente, a primeira coisa que ele faz quando você chega no hospital, o enfermeiro põe lá um termômetro para ver a sua febre, para ver a sua temperatura. É a primeira coisa que o enfermeiro faz. E eu aprendo que a gratidão é o termômetro que mede a nossa saúde espiritual. Quer saber como o seu marido está, o seu filho, o seu pastor? Veja o quanto ele é agradecido. Livro de Ageu, capítulo 1, versículo 2, diz assim: assim diz o Senhor. Quem está falando? Pastor Cristian. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a minha casa, a casa do Senhor, deva ser edificada? Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: é para vocês tempo de habitar nas vossas casas apaineladas, enquanto a minha casa fica deserta? Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos saciais, vestimos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe para colocá-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, para que dela me agrade e seja glorificado, diz o Senhor. Irmãos, muitos, quando leem essa passagem, muitas vezes interpretam da forma errada, porque não conhecem exatamente, não conhecem o contexto. Uma outra versão, quando a Bíblia diz: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, e outra versão diz assim: considerai o vosso passado. Irmãos, esse texto aqui está falando, Ageu foi um profeta que Deus levantou depois do exílio da Babilônia. O povo de Deus ficou durante 60 anos exilado na Babilônia, até que um dia Deus levantou um rei chamado Ciro. E Ciro teve o papel de trazer novamente o povo de Jerusalém para sua casa. Ele libertou o povo. E quando o povo chega em Jerusalém, Jerusalém estava destruída pelo rei Nabucodonosor. Os muros foram destruídos, o templo foi destruído, a cidade foi queimada. E quando o povo chega, qual era a preocupação do povo? A preocupação do povo foi rapidamente construir as suas casas, fazer as suas casas. Afinal de contas, eles não tinham mais onde morar. A sua cidade tinha sido destruída. E aí Deus levanta um profeta chamado Ageu para dizer o seguinte: dei prioridade à minha casa. Vocês estão preocupados com as vossas casas, vocês estão preocupados com as coisas materiais, vocês estão preocupados com aquilo que é terreno e passageiro, mas eu quero que vocês se preocupem com a minha casa. A minha casa está vazia enquanto vocês estão preocupados com as vossas casas. Irmãos, quando a gente chega aqui em Gramado, é a terceira vez que eu venho a Gramado, é quase impossível você não escutar o comentário de uma pessoa dizendo: ai, como é linda essa cidade. Essa cidade remete à Europa. Gramado é a Europa do Brasil. Como é lindo, você prestou atenção na arquitetura. Irmãos, dane-se a arquitetura de Gramado. Deus não está nem aí para a arquitetura de Gramado. Deus está preocupado com a sua casa. Deus está preocupado com essas cadeiras vazias. Ah, pastor, com que autoridade você tem para dizer isso? Irmãos, fazem mais de 10 anos, se você for vir na minha casa, muitas vezes você vai encontrar a minha casa bagunçada, você vai encontrar as coisas reviradas. Muitas vezes eu chego em casa e aquilo dói no meu coração, porque eu aprendi desde cedo com a minha mãe que a casa tem que estar impecável, a casa tem que estar limpa, asseada, a louça lavada, tudo arrumado, roupa passada. Mas desde quando Deus me chamou, eu e minha esposa muitas vezes não tem mais tempo para essas coisas. O que eu faço, irmãos, é muito pouco. O que eu faço é muito pouco. Eu sempre me cobro que eu deveria fazer muito mais.
Mas fazem mais de 10 anos que eu larguei tudo para servir o Senhor. Aleluia. Quando a Bíblia diz, alguém aqui já teve essa sensação de trabalhar e não recolher, comer e se sentir que não se saciou, receber como que um saco furado? Alguém já sentiu que o teu salário não dá para tudo aquilo que você gostaria? Alguém sentiu, já teve essa sensação que o teu salário é como que receber um saco furado? Deus tem uma resposta para isso. As nossas prioridades estão invertidas. Eu digo nossas porque essa palavra não é só para você, é para mim. As nossas prioridades estão invertidas. Por isso aquilo que a gente recebe nunca dá. Nunca dá. Nunca dá. Quando a Bíblia diz considerai o vosso caminho, ela está dizendo considerai o vosso passado. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Lembra quando vocês estavam lá presos pelo rei Nabucodonosor? Lembra quando vocês foram sitiados? Lembra quando vocês ficaram 60 anos lá? Ou seja, Deus está dizendo, lembra quando vocês estavam nas mãos do inimigo? E eu fui lá e tirei vocês, o verbo ia dar, eu transportei vocês do reino das trevas para o reino da minha maravilhosa luz. Lembra lá do passado? O que eu fiz por vocês? Considerai o vosso passado. Deus está dizendo aqui, se vocês não se arrependerem, vão voltar para o passado. Querem que aconteça com vocês novamente o que aconteceu lá no passado? É isso que Ele está dizendo. Querem ser oprimidos novamente? Querem permitir uma catástrofe ou destruição? Considerai o vosso passado. Ele estava dizendo, lembre-se dos tempos que vocês ficaram lá nas mãos do rei Nabucodonosor. Agora eu libertei vocês. Eu trouxe vocês novamente para Jerusalém. Então deem prioridade à minha casa. Não fiquem preocupados com as vossas casas. Irmãos, minha é a prata, meu é o ouro. Deus tem poder para te dar a melhor casa. Deus tem poder para te dar o melhor carro. Deus tem poder para te dar o que você imaginar. Mas isso não é a prioridade. Isso é uma consequência. Eu tinha um salário de 15 mil reais. Eu e minha esposa abri mão de tudo para ir viver numa cidade